Assine ou processo a senhora. As palavras do meu filho Marcelo ecoaram pelas paredes do apartamento de 3 quartos na Barra da Tijuca, Rio de Janeiro. O apartamento que eu, Helena Rodrigues da Silva, 67 anos, paguei com 15 anos de trabalho como costureira autônoma. Cada tijolo, cada azulejo do banheiro, cada metro quadrado daquele imóvel, avaliado em R$ 850 mil, carregava o suor das minhas mãos calejadas. E ali estava ele, meu único filho, de pé na sala que eu decorei com tanto carinho, jogando uma pilha de papéis na mesa de centro de vidro que comprei parcelado em 12 vezes. O barulho das folhas batendo contra o vidro foi como um tapa na minha cara. Era uma terça-feira, 3h15 da tarde. Lembro porque o relógio de parede que minha mãe me deu antes de falecer marcava exatamente esse horário. O sol entrava pela janela da sala, aquela luz dourada da tarde carioca que sempre me acalmava. Mas naquele dia só iluminava a cena mais humilhante da minha vida. Marcelo estava acompanhado, não veio sozinho para me intimidar. Trouxe a esposa dele, Patrícia, uma mulher de 32 anos com unhas postiças vermelhas e uma bolsa de marca que custava mais do que meu salário de 3 meses. E trouxe também um homem de terno cinza que ele apresentou como Dr. Ricardo, meu advogado. 3 contra 1, no meu próprio apartamento. "A senhora está ficando velha, mãe", Marcelo continuou, e o tom de voz dele era aquela mistura perigosa de falsa preocupação com desprezo mal disfarçado. "A gente sabe que a senhora não entende essas coisas de documento, de burocracia, por isso trouxemos uma procuração já pronta. A senhora só precisa assinar aqui, ó." Ele apontou para uma linha no final da 3ª página. A caneta que ele colocou na minha frente era cara, dourada, provavelmente custou mais do que eu gastava em comida num mês inteiro. "É para seu próprio bem. Para a senhora não ter que se preocupar com nada. A gente cuida de tudo. Cuida de tudo." Que piada cruel. Meus olhos percorreram o documento. Procuração com poderes amplos e irrestritos. Eu podia não ter curso superior, mas 67 anos de vida me ensinaram a ler nas entrelinhas. Aquele papel dava ao Marcelo poder total sobre meus bens. Poder para vender, para alugar, para fazer empréstimos em meu nome, poder para me deixar sem nada. "Marcelo", eu disse, e minha voz saiu mais firme do que eu esperava. "Deixa eu ler com calma, filho. É muita página, muita palavra difícil." "Mãe, não tem nada demais. A senhora confia em mim ou não?" A voz dele ficou mais dura. Patrícia mexeu no celular, entediada, como se aquilo fosse apenas mais uma tarefa chata da semana. O tal doutor Ricardo permaneceu em silêncio, de braços cruzados perto da porta, bloqueando minha saída. A presença dele ali não era coincidência, era intimidação pura. "É que eu queria mostrar para minha advogada dar uma olhada, sabe? Dona Cleusa, do escritório ali da..." "Advogada?" Marcelo explodiu. Ele nunca tinha gritado comigo daquele jeito. Nunca. "A senhora não precisa de advogada nenhuma. A senhora quer me ofender? Quer dizer que não confia no seu próprio filho? Depois de tudo que eu fiz pela senhora, tudo que ele fez por mim." Eu quase ri. Quase. Marcelo tinha 38 anos. Desde os 23, quando se formou em administração numa faculdade particular que eu paguei com o dinheiro das costuras, ele não contribuiu com 1 centavo sequer para a casa. 0. Nada. Quando ele se casou com Patrícia, há 6 anos, adivinha quem pagou 80% da festa? Quando eles quiseram abrir aquela loja de roupas importadas que faliu em 8 meses, adivinha quem emprestou R$ 40 mil que nunca foram devolvidos? Quando a Patrícia engravidou e queria fazer um chá de bebê no salão de festas mais caro da região, adivinha quem financiou tudo, incluindo o buffet de R$ 18 mil? Mas eu não disse nada disso, apenas olhei para ele. Para aquele homem que eu carreguei no colo, que eu embalei quando tinha pesadelos, que eu ensinei a andar de bicicleta no parque da cidade. Aquele menino que abraçava minha perna e dizia "Te amo, mãe", com aquela voz fininha de criança. Cadê aquele menino? Quando ele se transformou nesse estranho de olhos frios que estava me ameaçando na minha própria casa? "Olha, dona Helena", o doutor Ricardo finalmente falou, e o tom dele era de quem explica algo para uma criança burra. "Isso é procedimento padrão. A senhora está em idade avançada, pode vir a precisar de cuidados, pode ficar confusa, esquecida. Essa procuração protege a senhora e facilita a vida de todo mundo. Se a senhora não assinar hoje, por bem, vamos ter que entrar com uma interdição. Significa que vamos pedir para um juiz declarar que a senhora não tem mais capacidade de administrar seus próprios bens. É constrangedor, longo, caro. Para que passar por isso? Assina aí e está tudo resolvido." Interdição. A palavra caiu como uma pedra no meu estômago.
Eu conhecia uma vizinha do 10º andar, Dona Mercedes, que a família interditou 3 anos atrás. A coitada perdeu o direito até de sacar dinheiro da própria aposentadoria. Vivia pedindo emprestado 5, 10 reais para comprar um pãozinho. Morreu no ano passado, sozinha, abandonada num asilo de 5ª categoria, que a família escolheu porque era o mais barato. Será que era isso que me esperava? Senti meu coração disparar. Minha pressão, que já era naturalmente alta, devia estar nas alturas. Meus dedos tremeram um pouco quando peguei o documento. Marcelo percebeu e sorriu. Aquele sorriso me arrepiou. Era o sorriso de quem acha que ganhou. Tá vendo, mãe? A senhora está nervosa à toa. Assina logo. Patrícia bufou impaciente. Marcelo, eu tenho hora marcada no salão às 5. Será que essa novela vai demorar muito? Novela. Minha vida, meu patrimônio, minha dignidade eram uma novela para aquela mulher. Respirei fundo. O cheiro do apartamento, aquele cheiro de casa limpa, de móveis encerados, de alecrim que eu sempre deixava num vasinho na janela, me acalmou um pouco. Esse era meu espaço, meu refúgio, meu castelo, e eles queriam tirar de mim. Olhei para o documento de novo. Meus olhos, mesmo com os óculos de grau 2,5, conseguiam ler perfeitamente bem. Poderes amplos e irrestritos, transferível a terceiros, irrevogável, irrevogável. Isso significava que, uma vez assinado, eu não poderia voltar atrás, não poderia cancelar, estaria presa para sempre. Mãe, pelo amor de Deus! Marcelo bateu a mão na mesa. O barulho me fez pular. Eu não tenho o dia todo. Assina essa porra agora. O palavrão doeu mais do que o grito. Marcelo nunca tinha falado assim comigo. Ele foi criado para respeitar. Eu ensinei bons modos, ensinei educação, ensinei valores. Ou pelo menos eu achei que tinha ensinado. Foi nesse momento que tudo ficou cristalino na minha cabeça. Eu podia chorar, podia implorar, podia tentar apelar para o lado humano dele, que talvez ainda existisse em algum lugar lá no fundo. Ou eu podia fazer o que sempre fiz na vida quando as coisas ficaram difíceis. Quando o pai do Marcelo me abandonou, grávida de 5 meses, quando perdi o emprego na fábrica de tecidos e tive que recomeçar do zero, quando descobri que tinha diabetes e hipertensão no mesmo ano. Eu podia agir estrategicamente. Peguei a caneta dourada, senti o peso dela. Era pesada, sólida, cara mesmo. Abri na página onde estava a linha para a assinatura. Marcelo se inclinou para a frente, ansioso. O Dr. Ricardo deu um passo à frente, como se quisesse ter certeza de que eu assinaria mesmo. A senhora está fazendo a coisa certa, dona Helena, ele disse. Assinei. Helena Rodrigues da Silva. Minha letra cursiva, que aprendi nas aulas de caligrafia na escola pública lá nos anos 60, preencheu a linha. 3 testemunhas assinaram embaixo. O Dr. Ricardo, Patrícia e um outro homem que eles trouxeram, um tal de Fernando que eu nunca tinha visto na vida e que ficou o tempo todo parado no corredor. Pronto, eu disse, devolvendo a caneta para Marcelo. Assinei. Tá feliz agora? Ele pegou o documento, verificou a assinatura e o sorriso que abriu no rosto dele foi de pura vitória. Muito bem, mãe. A senhora fez a escolha certa. Agora pode ficar tranquila. A gente cuida de tudo. Cuida de tudo. De novo aquela frase. Eu só assenti com a cabeça. Bom, a gente precisa ir agora. Patrícia já estava de pé, apressada. Marcelo, vamos? Meu cabelo não vai se alisar sozinho. Eles saíram, os 3. Sem um beijo de despedida, sem um até logo, sem um cuida-se bem. A porta bateu e o silêncio que ficou era ensurdecedor. Fiquei ali, sentada no sofá de tecido bege que comprei há 10 anos em promoção, olhando para o espaço vazio. Será que fiz a coisa certa? Será que deveria ter resistido, lutado, gritado, chamado a polícia? Mas chamar a polícia contra meu próprio filho? Denunciar meu único filho por extorsão? Porque era isso, não era? Extorsão, coação, ameaça. Mas ele era meu filho, meu menino. Como eu ia fazer uma coisa dessas? Levantei, fui até a cozinha, preparei um chá de camomila. Minhas mãos ainda tremiam um pouco. Sentei na mesinha da cozinha, aquela mesma mesa onde o Marcelo fez a lição de casa durante anos, onde a gente tomava café da manhã juntos, nos fins de semana, onde eu ensinei ele a fazer brigadeiro. Tomei o chá devagar, deixando o líquido quente me acalmar por dentro. E foi ali, naquela cozinha, tomando chá de camomila numa xícara floral que ganhei de presente de Natal há 20 anos, que eu sorri pela primeira vez naquela tarde. Porque eles não sabiam de uma coisa muito, muito importante. Se você também já foi subestimado por alguém que esqueceu tudo o que você fez, deixe um comentário. Quero saber que não estou sozinha nessa. Meu nome completo é Helena Rodrigues da Silva.
Não apenas Helena Silva, como está naquele documento que meu filho me fez assinar. O sobrenome Rodrigues faz toda a diferença, porque todos os meus bens, absolutamente todos, estão registrados como Helena Rodrigues da Silva. O apartamento da Barra da Tijuca onde moro, Helena Rodrigues da Silva. O outro apartamento de 2 quartos em Copacabana, que eu alugo por R$ 3.500 por mês, Helena Rodrigues da Silva. A casa de 3 andares em Madureira que minha mãe me deixou de herança e que eu transformei em 3 kitnets que me rendem R$ 2.800 mensais no total, Helena Rodrigues da Silva. A aplicação em CDB que fiz há 6 anos e que hoje está em R$ 243 mil, Helena Rodrigues da Silva. A poupança antiga, de quando ainda rendia bem, com R$ 128 mil, Helena Rodrigues da Silva. Mas a procuração que eu acabei de assinar, aquela estava em nome de Helena Silva, apenas, sem o Rodrigues. Parece detalhe bobo, não é? Mas não é. Na certidão de nascimento dele, eu estou como Helena Silva, nome de solteira, porque ele nasceu antes de eu adicionar oficialmente o Rodrigues aos meus documentos. Herança da minha mãe que só foi reconhecida legalmente quando eu tinha 30 anos. Marcelo sabia disso? Claro que não. Ele mal olhava para meus documentos. Nunca se interessou pela minha história, pela minha vida. Para ele, eu sempre fui só mãe, uma função, não uma pessoa com identidade completa, com história, com patrimônio. E o Dr. Ricardo, o tal advogado, ele copiou meu nome do RG que Marcelo mostrou a ele. Um RG antigo que eu tinha e que está como Helena Silva, sem o Rodrigues. Eu tenho 2 RGs, o antigo e o novo. O novo, atualizado, com Helena Rodrigues da Silva, estava guardado na gaveta do meu quarto. Não mostrei, não precisava. Então aquela procuração ampla, irrestrita e irrevogável que eu acabei de assinar era inútil, completamente inútil. Dava poderes ao Marcelo sobre bens de uma tal de Helena Silva que, tecnicamente, do ponto de vista legal, não possuía nada, absolutamente nada. Mas eu não ia contar isso a eles, ainda não. Ia deixar eles pensarem que ganharam, ia deixar eles se sentirem poderosos, no controle, espertos, ia deixar eles mostrarem quem realmente eram. Naquela noite, não consegui dormir direito. Fiquei pensando, repassando, planejando. Sabia que não podia deixar assim. Não depois do jeito que fui tratada, do desrespeito, da humilhação, das ameaças. Um filho que ameaça a própria mãe de processo, de interdição, não merece só perder o jogo. Merece aprender uma lição que nunca vai esquecer. Na quarta-feira de manhã, liguei para a doutora Cleusa Mendonça, minha advogada há 12 anos. Ela me atendeu sempre que precisei. Foi ela quem organizou a herança da minha mãe, quem revisou os contratos de aluguel dos meus imóveis, quem me orientou quando tive problemas com um inquilino que não pagava. Cleusa tem 62 anos, cabelos grisalhos sempre presos num coque elegante, óculos de aro fino e um jeito direto de falar que eu adoro. Helena, que surpresa boa, como está? Cleusa, preciso da sua ajuda, é urgente. Marquei para dali a 2 horas no escritório dela, no centro. Peguei o metrô, desci na Carioca, caminhei aquelas 3 quadras que já conheço de cor. O escritório fica no 8º andar de um prédio comercial antigo, mas bem cuidado. Sala pequena, mas organizada, com estantes cheias de livros jurídicos e processos arrumados em pastas coloridas. Contei tudo, cada detalhe. Mostrei a cópia da procuração que Marcelo tinha deixado comigo, bem como meus documentos, os 2 RGs, a certidão de nascimento atualizada, as escrituras dos imóveis, os extratos bancários. Cleusa foi lendo, analisando, e o rosto dela foi mudando. Primeiro surpresa, depois indignação, depois algo que parecia ser uma mistura de raiva com satisfação profissional. Helena, o que seu filho tentou fazer é crime. Coação. Você foi ameaçada, intimidada, na presença de testemunhas. Eu sei, mas ele é meu filho, Cleusa. Não quero processar. Não quero ver ele preso. Só quero que ele entenda que não pode me tratar assim. Que ele aprenda. Cleusa tirou os óculos, limpou as lentes com um paninho, gesto que ela sempre faz quando está pensando. Entendo. Então vamos fazer o seguinte. Essa procuração é nula de qualquer jeito, pela questão do nome. Mas vamos preparar uma revogação oficial, registrada em cartório, só para constar. E vamos fazer mais, muito mais. Passamos a manhã inteira ali, planejando. Cleusa ligou para a doutora Mariana Souza, uma psiquiatra especializada em avaliação de capacidade civil. Marcou para quinta-feira, no dia seguinte. Vamos fazer uma avaliação completa. Testes cognitivos, psicológicos, tudo.
Documentar que você está em perfeitas condições mentais. Isso vai servir de munição se ele tentar realmente entrar com interdição. Depois ligou para o Dr. Paulo Henrique, geriatra que me acompanha há anos. Preciso de um relatório médico completo da dona Helena, Paulo, atestando capacidade plena. É urgente. O Dr. Paulo, que conhece meu histórico de saúde, disse que prepararia o documento e entregaria até sexta-feira. E agora, a cereja do bolo. Cleusa sorriu. Era um sorriso que eu nunca tinha visto nela. Um sorriso de quem está prestes a fazer uma jogada de mestre no xadrez. Vamos registrar um documento em cartório, um termo de declaração, onde você afirma que assinou aquela procuração sob coação e ameaça, com testemunhas intimidadoras. Vamos descrever tudo. O advogado bloqueando a porta. As ameaças de processo, os gritos, e vamos registrar isso antes de eles tentarem usar a procuração. Mas vai adiantar? A procuração não é nula mesmo? Sim, mas eles não sabem disso. E quando descobrirem, você já terá um documento oficial, registrado em cartório, relatando a coação. Se eles tentarem dizer que foi tudo amigável, que você assinou de boa vontade, você terá prova do contrário. E mais, Helena, vamos fazer você sumir. Como assim sumir? Desaparecer do radar deles. Por umas 2, 3 semanas. Ir para algum lugar, casa de alguma amiga, algum parente, deixar eles se descabelarem procurando. Porque sabe o que vai acontecer? Eles vão tentar usar a procuração. Vão tentar fazer alguma coisa com seus bens. E quando descobrirem que não conseguem, vão entrar em pânico. Vão te procurar desesperados. E você simplesmente não vai estar disponível. Pensei na proposta. Sumir, desaparecer, deixar meu filho em desespero. Parte de mim, a parte de mãe que ainda existia apesar de tudo, hesitou. Mas a outra parte, a parte que foi humilhada, ameaçada, tratada como incapaz, essa parte gostou da ideia. Tenho uma prima em Teresópolis. A gente se vê pouco, mas somos próximas. Posso ligar para ela. Perfeito. Liga. Explica a situação. Fica lá uns 15 dias. Desliga seu celular ou deixa no modo avião. Deixa eles morrerem de preocupação. Ou melhor, de frustração quando descobrirem que a procuração não serve para nada. Liguei para minha prima Sônia na hora. Ela é mais nova que eu. Tem 59 anos, viúva. Mora sozinha numa casa aconchegante em Teresópolis, zona rural, cercada de montanhas e ar puro. Contei tudo. Sônia ficou indignada. Esse moleque mal agradecido. Claro que você vem ficar aqui, Helena. Fica o tempo que precisar. Vou preparar o quarto de hóspedes. Você chega quando? Amanhã mesmo, se puder ser. Pode. E olha, esquece celular, esquece preocupação. Aqui a gente vai tomar café na varanda vendo as montanhas, vai fazer caminhada, vai cozinhar, vai descansar. Deixa esse menino provar do próprio veneno. Na quinta-feira, bem cedo, arrumei uma mala pequena, roupas confortáveis, meus remédios, alguns livros. Desliguei todos os telefones da casa. Deixei o celular em casa, desligado. Peguei um ônibus para Teresópolis, 3 horas de viagem. Sônia me buscou na rodoviária, me abraçou apertado e dali fomos direto para a casinha dela. Enquanto isso, na quinta-feira mesmo, Cleusa foi a um cartório no centro do Rio. Registrou o termo de declaração, documento oficial, reconhecido, datado, carimbado. Nele constava tudo: a coação, as ameaças, os gritos, as testemunhas intimidadoras, o advogado bloqueando a porta. Tudo registrado para sempre em documento público que qualquer juiz poderia consultar. Na sexta-feira, a doutora Mariana Souza, a psiquiatra, fez minha avaliação. Testes de memória, de raciocínio lógico, de orientação temporal e espacial. Mini exame de estado mental. Teste do relógio. Teste de fluência verbal. Passou 2 horas comigo, perguntando, avaliando, anotando. No final, o veredito. Dona Helena, a senhora está com as capacidades cognitivas perfeitamente preservadas. Melhor que muito jovem de 30 anos que eu avalio. Aqui está o laudo. Laudo médico, assinado, carimbado, com CRM, atestando minha plena capacidade. Também na sexta, o Dr. Paulo Henrique entregou o relatório médico. Paciente lúcida, orientada, independente para todas as atividades de vida diária, sem sinais de demência ou qualquer comprometimento cognitivo. Hipertensa controlada com medicação. Diabética controlada com dieta e medicação. Acompanhamento médico regular. Prognóstico excelente para a idade. Cleusa juntou tudo. Laudo psiquiátrico, relatório médico, termo de declaração registrado em cartório, cópias de todos os meus documentos mostrando a discrepância de nome. E guardou tudo numa pasta grossa, preta, que ela chamou de arsenal. Se ele tentar qualquer coisa, Helena, a gente detona.
Mas por enquanto, vamos só esperar, deixar eles se enforcarem sozinhos. Em Teresópolis os dias passavam devagar, gostosos. Sônia e eu tomávamos café da manhã na varanda, vendo o sol nascer atrás das montanhas. Fazíamos caminhadas leves pela propriedade dela, que tinha um pomar com jabuticabeiras e mangueiras. Cozinhávamos juntas, conversávamos sobre tudo, sobre a vida, sobre família, sobre decepções, sobre recomeços. Sabe, Helena, Sônia disse numa tarde, enquanto a gente descascava batatas para fazer um ensopado, às vezes a gente cria os filhos achando que quanto mais a gente dá, mais eles vão ser gratos. Mas não é assim. Tem gente que quanto mais recebe, mais acha que tem direito, que merece, que é pouco. É verdade. Eu dei tudo para o Marcelo, tudo, e ele acha que eu não fiz nada. Você fez sua parte, mais que sua parte. O que ele faz com isso agora, as escolhas que ele toma, não é responsabilidade sua. Você não tem que carregar culpa. Aquelas palavras me acalmaram. Passei anos me culpando por tudo. Será que mimei demais? Será que devia ter sido mais dura? Será que foi porque ele cresceu sem pai? Mas agora, ali, naquela cozinha simples e cheirosa de Teresópolis, entendi que não. Eu fiz o melhor que pude com o que tinha. As escolhas dele, adulto de 38 anos, eram dele, não minhas. Enquanto eu estava em paz nas montanhas, no Rio de Janeiro as coisas estavam pegando fogo. Tudo começou na segunda-feira seguinte, 8 dias depois de eu assinar a procuração. Marcelo foi a um banco, um dos grandes, onde eu supostamente tinha conta. Ele não sabia que eu mudei de banco há 3 anos. Apresentou a procuração, pediu para acessar os dados da conta de Helena Silva. O gerente, um rapaz jovem de uns 30 e poucos anos chamado Felipe, pegou o documento, analisou. Senhor, aqui diz Helena Silva, mas não temos nenhuma conta ativa nesse nome. Como não tem? Minha mãe tem conta aqui há anos. Talvez ela tenha encerrado, ou talvez seja outro banco. Vou verificar no sistema. Felipe digitou. Não, senhor, não encontro nada, nem conta ativa, nem encerrada. Tem certeza do nome completo? Helena Silva, esse é o nome da minha mãe. Entendo. Mas no sistema não consta. Marcelo saiu do banco irritado. Foi a outro banco. Mesma coisa. Não consta. Foi a um terceiro. Nada. Foi ao cartório de imóveis, onde pretendia verificar os bens em nome da mãe para depois, quem sabe, tentar vender ou fazer empréstimo, usando como garantia. Apresentou a procuração. O oficial do cartório, um senhor de uns 50 anos, de óculos grossos, pegou o documento. Procuração de Helena Silva. Certo, vou verificar o que temos registrado nesse nome. Voltou depois de 20 minutos. Senhor, não há nenhum imóvel registrado em nome de Helena Silva nessa comarca. Como não há? Minha mãe tem apartamento, tem casa. Pode ser que esteja em nome com sobrenome diferente? Algum sobrenome de casamento? Nome de solteira diferente? Marcelo parou. Sobrenome diferente. Ele nunca tinha pensado nisso. Qual era o nome completo da mãe dele, afinal? Ele sabia? Tinha certeza? Sempre foi só mãe. No RG que ele tinha fotografado e mostrado ao advogado estava Helena Silva. Mas e se tivesse outro sobrenome? Ele ligou para minha casa. Telefone fixo. Nada. Fora da área de serviço. Ligou para meu celular. Desligado. Direto para a caixa postal. Tentou de novo. 10 vezes. 20 vezes. Sempre desligado. Começou a entrar em pânico. Onde a mãe estava? Por que não atendia? Será que tinha acontecido alguma coisa? Será que ela tinha passado mal? Estava no hospital? Ou pior, foi até meu apartamento na Barra. Tocou a campainha. Nada. Bateu na porta. Silêncio. Pediu ao porteiro para abrir. O porteiro, seu José, um senhor de uns 60 anos que trabalha no prédio há 15 anos e que sempre foi leal a mim, disse: Não posso abrir sem autorização da dona Helena, moço. Regra do condomínio. Mas eu sou filho dela. Eu sei quem você é. Mas a regra é clara. Sem autorização da proprietária, não abro. Marcelo ficou lá, na portaria, desesperado. Ligou para Patrícia. A minha mãe sumiu. Não consigo falar com ela. Os telefones estão fora do ar. A procuração não está funcionando. Não consigo acessar nada. Nada. Calma, amor. Ela deve estar viajando, visitando alguma amiga. Mas por que não me avisou? Por que desligou o celular? Porque ela não tem obrigação de te avisar tudo, Marcelo. Ela é adulta. Mas Marcelo não se acalmava. Passou a semana inteira tentando, ligando, voltando ao prédio, tentando cartórios, tentando bancos. Nada. Absolutamente nada. A procuração, que ele achou que era um cheque em branco, um passe livre para fazer o que quisesse com meus bens, estava se revelando um papel inútil. Na quarta-feira daquela semana, 2 semanas depois da assinatura, ele finalmente teve um insight. Foi até o cartório onde a procuração tinha sido reconhecida firma.
pediu para falar com o tabelião, Dr. Augusto Ferreira, um senhor de uns 65 anos, careca, com uma barriga proeminente e um ar cansado de quem viu de tudo nessa vida. Doutor Augusto, o senhor reconheceu firma dessa procuração aqui há 2 semanas. Sim, me lembro. A senhora estava acompanhada. Você, sua esposa, um advogado. Pois é, mas a procuração não está funcionando. Não consigo acessar nada em nome da minha mãe. Dr. Augusto pegou uma cópia do documento, colocou os óculos de leitura, analisou. Helena Silva, correto? Sim. E qual o nome completo da sua mãe? Tem certeza que é só Helena Silva? Marcelo hesitou. Eu acho que sim. Está no RG. Qual RG? O atual? Não sei. Acho que é um antigo. Dr. Augusto suspirou. Moço, se o nome completo da sua mãe não é exatamente Helena Silva, essa procuração não vale de nada. Documento tem que ter nome completo, correto, sem erro, senão é nulo. Foi como um soco no estômago. Marcelo saiu de lá cambaleando. Ligou para o Dr. Ricardo, o advogado. Ricardo, tem um problema. A procuração não está funcionando. Como assim não está funcionando? Não consigo acessar nada, nem banco, nem cartório, nada. E o tabelião falou que se o nome não estiver exatamente igual, o documento não vale. Houve um silêncio do outro lado da linha. Depois, a voz do Dr. Ricardo tensa. Você me deu o nome completo correto da sua mãe? Eu te mostrei o RG. Um RG atualizado? Com o nome completo atual dela? Eu não sei. Acho que sim. Marcelo, você me entregou um trabalho pela metade. Se a procuração está com o nome errado, é nula. E eu não posso fazer nada. Eu não posso consertar isso. Mas e agora? Agora você precisa achar sua mãe, descobrir o nome correto dela e fazer tudo de novo. Se ela quiser, porque depois desse circo todo, sinceramente, duvido que ela vá assinar outra procuração. Marcelo desligou. Sentou na calçada. Literalmente sentou no meio-fio, na frente do cartório, com a cabeça entre as mãos. Patrícia estava ao lado dele, também em choque. Marcelo, seu advogado é um incompetente. Como ele não verificou isso? Não foi culpa dele, foi minha. Eu que não sabia o nome completo da minha própria mãe. E ali, sentado naquele meio-fio, Marcelo começou a chorar. Não de tristeza, de raiva, de frustração, de humilhação. Foi exatamente nesse momento que o celular dele tocou. Número desconhecido. Ele atendeu, esperançoso. Alô? Senhor Marcelo Silva? Sim, sou eu. Quem é? Aqui é doutor Augusto Ferreira, do cartório. O senhor acabou de sair daqui. Sim, doutor. Algum problema? Olha, isso é meio incomum, mas achei que deveria te ligar. Sua mãe, dona Helena, esteve aqui na semana passada. O coração de Marcelo parou. Minha mãe? Quando? Quinta-feira da semana passada, se não me engano. Ela veio acompanhada de uma advogada. Registrou um termo de declaração. Um termo de quê? Um termo de declaração. É um documento onde a pessoa declara algo oficialmente, para constar em cartório. No caso, ela declarou que assinou aquela procuração sob coação e ameaça. Silêncio. Marcelo não conseguia processar. Coação? Ameaça? Está tudo descrito no documento. As ameaças que você fez. Os gritos. O advogado bloqueando a porta. As testemunhas intimidadoras. Está tudo registrado, moço. Com data, hora, assinatura dela, assinatura de advogado. Tudo reconhecido. Tudo oficial. Mas não foi assim. Eu só queria ajudar. Olha, não sou juiz. Não vou julgar. Só achei que você deveria saber que esse documento existe. E mais, ela também registrou uma revogação da procuração. Oficialmente revogada. Mesmo que o nome estivesse certo, a procuração estaria cancelada. Ela me enganou. Ela se protegeu, moço, que é diferente. Dr. Augusto fez uma pausa. Posso te dar um conselho? De quem já viu muita família se destruindo por causa de dinheiro e herança? Fala. Procura sua mãe. Pede desculpas. De verdade. Não porque você quer a procuração de volta, mas porque você deve ter magoado ela profundamente. E mãe, a gente só tem uma. Pensa nisso. E desligou. Marcelo ficou ali, parado, segurando o celular. As palavras do tabelião ecoavam na cabeça dele. Mãe, a gente só tem uma. Eu soube de tudo isso depois, quando Cleusa me ligou, já na 3ª semana em Teresópolis. Ela tinha conversado com o Dr. Augusto, que contou sobre a ligação que fez para o Marcelo. Helena, ele está desesperado. Tentou de tudo, não conseguiu nada e agora sabe que você registrou a coação. Deve estar morrendo de medo de você processar ele. Não vou processar, Cleusa. Já te disse. Eu sei. Mas ele não sabe disso. Deixa ele sofrer mais um pouquinho.
Depois você volta, conversa com ele e aí a gente vê o que fazer. Fiquei em Teresópolis mais 4 dias. No total, foram 19 dias fora de casa. 19 dias de paz, de reflexão, de ar puro, de conversas com Sônia, de leituras, de caminhadas. 19 dias sem estresse, sem preocupação, sem medo. No 19º dia, uma segunda-feira de manhã, liguei meu celular. Ele demorou uns 2 minutos para voltar a funcionar, carregando todas as notificações. 147 chamadas perdidas. 147. Todas do Marcelo. 63 mensagens no WhatsApp. Também todas dele. Li algumas mensagens. As primeiras eram irritadas. Mãe, cadê a senhora? Estou tentando falar com a senhora. Depois ficaram preocupadas. Mãe, por favor, me responde. Estou com medo que tenha acontecido alguma coisa. Depois, desesperadas. Mãe, pelo amor de Deus, me atende. Eu preciso conversar com a senhora. E, finalmente, as mais recentes eram quase súplicas. Mãe, me desculpa. Eu errei. Errei muito. Por favor, vamos conversar. Não respondi. Ainda não. Liguei para Cleusa. Acho que está na hora de voltar. Concordo. Amanhã? Amanhã. Na terça-feira, Sônia me levou até a rodoviária. Nos abraçamos com força. Você está mais forte agora, Helena. Percebi. Nessas semanas, você se reencontrou. Obrigada por tudo, Sônia. Por me receber, por me ouvir, por me acolher. Sempre que precisar, prima. Essa casa é sua também. Voltei para o Rio. Peguei o metrô da rodoviária até a Barra. Cheguei em casa por volta das 3 da tarde. O apartamento estava exatamente como deixei. Silencioso, limpo, cheirando a fechado. Abri as janelas, deixei o ar entrar. Liguei meu telefone fixo de volta. Liguei meu celular também, mas deixei no silencioso. Sabia que não demoraria. De fato, 15 minutos depois, a campainha tocou. Era seu José, o porteiro. Dona Helena, a senhora voltou. Graças a Deus. O seu filho está aqui embaixo. Está há 2 horas esperando. Posso mandar subir? Respirei fundo. Pode mandar. 3 minutos depois, Marcelo bateu na porta. Abri. Ele estava irreconhecível. Magro, pálido, olheiras profundas. Parecia que tinha envelhecido 10 anos em 3 semanas. Quando me viu, os olhos dele encheram de lágrimas. Mãe, entra, eu disse sem emoção na voz. Ele entrou devagar, como se estivesse com medo. Ficamos na sala, eu sentada no sofá, ele em pé, parado, sem saber o que fazer. Cadê a Patrícia? Perguntei. A gente se separou. Como assim? Ela... Quando viu que a procuração não servia para nada, que a senhora tinha sumido, que eu não conseguia acessar seus bens, ela falou que tinha se casado com um fracassado, que eu não prestava. Pegou as coisas e foi embora. Pediu divórcio. Eu não senti pena. Talvez devesse, mas não senti. E o Dr. Ricardo? Também foi embora. Disse que eu o contratei com informações erradas e que o trabalho dele estava comprometido. Me cobrou pelos honorários e sumiu. E você? Como está? Ele sentou, sem pedir licença, e colocou o rosto entre as mãos. Destruído, mãe. Eu estou destruído. Eu fiz a pior coisa da minha vida. Tratei a senhora como uma incapaz, como alguém que não sabe de nada, sendo que a senhora sempre soube de tudo. Sempre. A senhora me criou sozinha, trabalhou feito condenada para me dar estudo, me deu tudo, e eu retribuí com ameaça, com desrespeito, com humilhação. Ele estava chorando agora, soluçando. Mãe, me perdoa. Eu não mereço. Sei que não mereço. Mas por favor me perdoa. Olhei para ele, para aquele homem adulto chorando na minha sala, e senti uma mistura estranha de emoções. Ainda tinha amor ali? Tinha. Mãe sempre ama. Mas tinha também mágoa, raiva, decepção. Marcelo, levanta a cabeça e me olha. Ele obedeceu, limpando as lágrimas com as costas da mão. Você me ameaçou. Gritou comigo. Trouxe estranhos para me intimidar na minha própria casa. Me tratou como se eu fosse uma velha gagá que não entende nada. Você sabe quanto isso doeu? Sei, mãe, e não tenho desculpa. Sabe por que eu assinei aquela procuração? Porque eu te ameacei. Porque você teve medo. Não, eu assinei porque eu quis. Porque eu sabia exatamente o que estava fazendo. Ele me olhou, confuso. Levantei, fui até meu quarto, peguei meus documentos, voltei e joguei na mesa de centro. RG atualizado. Helena Rodrigues da Silva. Certidão de nascimento. Helena Rodrigues da Silva. Escrituras dos imóveis. Helena Rodrigues da Silva. Extratos bancários. Helena Rodrigues da Silva. A procuração que você me fez assinar estava em nome de Helena Silva. Todos os meus bens estão em nome de Helena Rodrigues da Silva. Entendeu? A procuração nunca serviu para nada. Foi inútil desde o começo. Marcelo pegou os documentos com mãos trêmulas. Foi lendo, folheando, e o choque no rosto dele era quase cômico. A senhora sabia?
claro que eu sabia. Você achou mesmo que eu ia assinar algo que te desse poder sobre mim? Depois de tudo que eu construí, suado, trabalhado? Você me subestimou, Marcelo, assim como subestimou minha inteligência, minha capacidade, minha experiência de vida. Mãe, não. Deixa eu terminar. Você também não sabia que eu registrei em cartório um termo de declaração descrevendo toda a coação que sofri. Está lá, oficialmente. Se você tentar me interditar, como ameaçou, eu tenho provas documentadas. Tenho laudo psiquiátrico atestando que estou em perfeitas condições mentais. Tenho relatório médico dizendo o mesmo. Tenho advogada. Tenho tudo preparado. Ele ficou pálido. A senhora vai me processar? Não vou. Porque você é meu filho e, apesar de tudo, eu ainda te amo. Mas não confio mais em você, Marcelo. E confiança, quando quebrada, é muito difícil de reconstruir. Talvez impossível. Mãe, eu vou fazer de tudo para reconquistar sua confiança. Juro. Vou trabalhar. Vou mudar. Vou provar que posso ser melhor. Espero que sim. Mas isso vai levar tempo. Muito tempo. E vai depender de você. Das suas atitudes. Não das suas palavras. Fiquei em silêncio, deixando tudo aquilo afundar. Marcelo estava destruído, sim. Mas era necessário. Era a consequência das escolhas dele. Uma última coisa, eu disse. Aqueles 40 mil reais que você me pediu emprestado há 6 anos para abrir a loja. Considera como uma doação. Não precisa devolver. Mas a partir de hoje, não vou mais financiar sua vida. Não vou mais pagar suas contas, seus luxos, suas vontades. Você é adulto, tem formação, tem capacidade. É hora de você andar com as próprias pernas. Entendo. E sobre o apartamento dele, que você disse que era seu, mas que na verdade eu paguei? Eu estou pensando em vender. Preciso de liquidez. Você tem até o final do mês para encontrar outro lugar para morar. Isso não era verdade. Não ia vender, mas queria ver a reação dele. Mãe, por favor, me dá um tempo maior. 1 mês não dá? Dá sim. Você é inteligente, é formado, é capaz. Se vira. Ele baixou a cabeça. Tá bom. Levantei, abri a porta. Agora vai. Preciso descansar. Foram semanas intensas. Ele foi até a porta. Hesitou. Mãe, posso te dar um abraço? Olhei para ele. Vi o menino que eu criei, mas também vi o homem que me ameaçou. Ainda não, Marcelo. Ainda não. Ele assentiu, engoliu seco e saiu. Fechei a porta e encostei nela. Senti as lágrimas começarem a cair. Chorei pela mãe que fui. Pelo filho que achei que tinha criado, mas que se transformou em outra pessoa. Pela família que imaginei ter, mas que nunca tive de verdade. Chorei pela inocência perdida, pela confiança quebrada, pela relação que nunca mais seria a mesma. Mas também chorei de alívio, porque eu havia me defendido. Tinha sido esperta, tinha protegido o que era meu, tinha mostrado que não era uma velhinha frágil que podia ser manipulada. Era Helena Rodrigues da Silva, 67 anos de vida, costureira, proprietária de 3 imóveis, investidora, mulher independente, forte, inteligente. Nos meses seguintes, a vida tomou um rumo diferente. Marcelo tentou de fato se reaproximar. Ligava uma vez por semana. Nunca pedia dinheiro. Perguntava como eu estava. Contava sobre a vida dele. Arrumou um emprego numa empresa de logística. Salário modesto, mas honesto. Alugou um apartamento pequeno em Bangu. Estava recomeçando, do zero, sozinho. Eu, por outro lado, floresci. Comecei a fazer aulas de dança sênior no clube do bairro. Conheci um grupo de amigas da minha idade, mulheres incríveis, independentes, cheias de história. Voltei a costurar. Não por necessidade, mas por prazer. Fazia roupas para doar em bazares beneficentes. Viajei. Fui para Campos do Jordão com as amigas. Conheci Fernando Pessoa, um senhor viúvo de 72 anos, professor aposentado, gentil, educado, que gostava de ler poesia e tomar vinho. Não namoramos, mas temos uma amizade gostosa, leve, sem cobranças. 1 ano depois do episódio da procuração, Marcelo me ligou. Mãe, posso ir aí em casa? Quero conversar pessoalmente. Pode. Ele chegou na hora marcada. Estava diferente, mais magro, mas com uma aparência saudável. Olhos mais vivos, postura mais ereta. Mãe, esse ano foi o mais difícil da minha vida, mas também foi o mais importante. Eu cresci, aprendi, entendi que tudo que eu tinha, tudo que eu achava que era meu, na verdade era da senhora. Minha formação, minhas oportunidades, até a arrogância que eu tinha, tudo veio porque a senhora me deu tudo de mão beijada e eu nunca tive que lutar por nada. E agora? Agora estou lutando pelo meu salário, pelo meu aluguel, pela minha comida. E é difícil, muito difícil, mas é libertador, porque agora eu sei que o que tenho é meu, conquistado por mim, e valorizo cada centavo. Sorri. Que bom, filho. Mãe,
Eu nunca vou conseguir devolver tudo que a senhora fez por mim. Nunca. Mas quero tentar compensar, um pouquinho que seja. Então, vim propor algo. Que é? Quero pagar um aluguel simbólico para a senhora. R$ 300 por mês. Não é muito, eu sei, mas é o que consigo agora. E quero que a senhora aceite. Não como pagamento de dívida, mas como reconhecimento. Reconhecimento de que tudo que eu tive veio da senhora e que eu fui ingrato. Fiquei surpresa. R$ 300 não eram nada perto do que ele me devia, mas o gesto era imenso. Não precisa, Marcelo. Preciso, mãe. Para mim, deixa eu fazer isso, por favor. Olhei nos olhos dele e vi sinceridade. Tá bom, aceito. Ele sorriu, aliviado. Obrigado, mãe. E tem outra coisa. Comecei a fazer terapia, 1 vez por semana. É cara, mas estou cortando outras coisas para pagar, e está me ajudando muito. Estou entendendo por que agi daquele jeito, de onde veio aquela ganância, aquele sentimento de direito, e estou trabalhando nisso. Fico feliz em saber, filho. Ficamos conversando por 2 horas, sobre tudo, sobre a infância dele, sobre erros que cometi como mãe, sobre erros que ele cometeu como filho. Foi libertador, curativo. Quando ele foi embora, dessa vez eu deixei que me abraçasse. Foi um abraço gostoso, apertado, verdadeiro, diferente daqueles abraços automáticos de antes. Era um abraço de quem estava reconstruindo uma ponte. Se essa história tocou seu coração e te fez acreditar que nunca é tarde para resgatar sua dignidade, deixe seu like e se inscreva. Sua avó merece ver isso. Hoje, 2 anos depois, minha relação com Marcelo não é perfeita. Ainda há cicatrizes, ainda há momentos de tensão, mas é uma relação honesta, real. Ele paga os R$ 300 religiosamente todo mês, visita 1 vez por semana, me ajuda com compras pesadas, me leva ao médico quando preciso e não pede nada em troca. Não mais. Aprendi que estabelecer limites não é crueldade, é amor próprio. Aprendi que ser mãe não significa ser capacho. Aprendi que posso amar meu filho e, ao mesmo tempo, me proteger dele. Aprendi que inteligência e experiência de vida não têm idade. Aprendi que ser subestimada pode ser, às vezes, sua maior vantagem. Helena Rodrigues da Silva, 69 anos agora, ainda costurando, ainda dançando, ainda viajando, ainda investindo, ainda aprendendo, ainda crescendo. E sabe a maior lição de todas? Nunca, jamais, subestime uma avó. Porque por trás daqueles cabelos grisalhos, daquelas mãos enrugadas, daquele jeitinho doce, existe uma guerreira, uma sobrevivente, uma estrategista, alguém que passou por mais batalhas do que você imagina e que sabe exatamente como vencer a próxima. Essa é minha história, real, verdadeira, dolorida, mas também vitoriosa. E se você chegou até aqui, obrigada por me ouvir. Obrigada por me dar espaço para desabafar, para ensinar, para inspirar. Porque no final, não é sobre ganhar ou perder, é sobre dignidade, é sobre respeito, é sobre saber seu valor e não deixar ninguém, nem mesmo seu próprio filho, te fazer esquecer disso.